Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, tomem seus lugares. Quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar nesta noite, não é isso? E participar deste culto solene, desta Santa Ceia, mas também participar desta homenagem merecida à irmã Mabel, né? A palavra de Deus no livro de Provérbios diz que a mulher virtuosa será louvada, será honrada. E é isto que nós temos presenciado nesta tarde. E quero dizer que, como pastor, não é? E eu digo sempre que ele é meu irmão branco, pastor Joel, nos conhecemos há mais de 25, eu estou na presidência, mais 10, 35, eu acho que 43 anos mais ou menos, nos conhecemos, não é isso? Ele tem... Eu digo sempre que, quando o ministro, ultimamente estava ministrando um tema na doutrina e dizendo que para ter amigos, nós não podemos esperar amigos perfeitos. Nós temos que... Eu disse, tem amigos que você tem que pagar para poder ser amigo. E tem amigos que é amigo de graça. E o pastor Joel é um amigo de graça, né? Nós louvamos a Deus por ele e depois tivemos o privilégio de conhecer a irmã Mabel. E enquanto os irmãos estavam falando, me veio um texto. Posso, pastor, abrir um parêntese aqui e deixar... ele é meu pastor aqui, não é, irmãos? Eu digo, ele sempre diz quando vai a Recife, e ele diz que eu sou o pastor dele, e quando chego aqui, ele é meu pastor. Eu tenho um filho pastor, coopera com ele, e nós estivemos lá em uma oportunidade, e ele disse que eu ia pregar. Eu disse, você já falou com o pastor Joel? Já pediu autorização para me dar a oportunidade? E ele disse, foi ele que mandou. Eu digo, então... eu vou falar. E eu sei a importância que representa uma mulher para um pastor, não é isso? Porque tenho uma em casa e não é fácil ser mulher de pastor e de pastor-presidente, que lida com líderes e com tantos segmentos na igreja. É muito difícil, porque às vezes ele chega calado, e ela percebe porque já conhece o marido e tem que ter a sabedoria de Deus para ajudá-lo. Eu tenho um em casa. Eu tenho um amigo que é de origem uruguaia, pastor da Igreja de Deus em Argentina, e ele passou muito tempo solteiro, e eu perguntei a ele, eu disse, por que você não casa? Você é pastor de uma igreja aqui próxima e você trata com irmãs, com moças, com jovens da igreja, você precisa casar, isso para ter mais facilidade para aconselhar. E ele disse, pastor, eu não me caso porque eu estou procurando a mulher. E mulher para membro da igreja pode ser uma crente qualquer, mas mulher para pastor tem que ser batizada na água fervendo. Tem que ser batizada na água fervendo. Eu disse, tá bom. Então vai aparecer. Manda Jesus ferver algum aí. Mas não é fácil. Eu quero deixar... Eu vejo na irmã Mabel esse tempo que a conheço. Não é isso? Por referência, menção que os meus filhos fazem, minha filha faz a irmã. Eu me lembrei de Salmo 128, o versículo 3, que diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Mas a primeira parte diz, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Eu trabalhei como missionário na República Argentina e tenho muitos missionários ali, damos apoio, estamos em 7 províncias na República Argentina. E Mendoza é uma província onde se cultiva muita videira.
e geralmente eles plantam em volta da casa. E um argentino informou que plantam junto à casa porque a videira refresca a casa no sol causticante. E ele disse que pode observar que sempre dos lados da casa, o argentino planta ali em Mendoza uma videira para refrescar. E a mulher do pastor é essa videira. Além de produzir frutos, é a mulher que produz sombra, que esfria, às vezes, o clima dentro de casa quando o marido chega com os problemas do ministério, problemas da igreja. Ela é aquela que muda o clima, amém? Dentro de casa. Que Deus continue abençoando a irmã Mabel, que ela continue sendo esta mulher serva de Deus, mulher prudente, não é? Que chama sempre pai, né? Não sei se o pastor Joel chama ela mãe. Chama, né? Muito bem. Então, Deus abençoe e continue dando saúde à sua serva para que ela continue ao lado do seu esposo trabalhando. Meus amados irmãos, eu não quero me alongar, não é? Porque entendo de que os irmãos estão aqui desde cedo e não queremos cansar os irmãos. Mas eu quero apenas deixar um versículo, e este versículo trata justamente da ceia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu quero deixar para os amados irmãos, e com uma rápida palavra, porque não vou demorar, quero deixar esta palavra para a meditação da igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e o 24, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, meus irmãos? É esta uma palavra que veio ao meu coração para deixar para a amada igreja neste dia tão especial, que é o dia da ceia do Senhor. Eu sempre digo, quando estou em uma celebração como esta, que o culto de ceia é um dos cultos mais importantes que foi instituído pelo próprio Jesus. No decorrer da história da igreja, com o crescimento da igreja, muitos cultos foram sendo instituídos, mas instituídos por nós, não é, os pastores, pelo ministério, para organizar a programação da igreja e para atender os mais diversos segmentos e faixas etárias da igreja. E assim foi que se criou o culto, no nosso caso ali em Recife, culto da mocidade. Já existia, o pastor José Amário deve ter criado, e o missionário, o culto de mocidade. Hoje nós temos o culto do PROAT, que é um culto especial para os idosos, o culto do discipulado, enfim, tantos outros cultos existem, como acredito que aqui também, para atender os mais diversos segmentos ou faixas etárias na igreja. Mas o culto da ceia foi um culto instituído pelo próprio Jesus, enquanto ele celebrava a Páscoa com os seus discípulos. Nos diz a palavra de Deus que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo. E depois o cálice, tendo orado, deu aos discípulos, como símbolo do sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e assim instituiu
a ceia, que é um memorial, não é isso, que justamente trata da nova aliança, do novo pacto. A ceia é, portanto, um culto que ela alcança 3 etapas da história da igreja. É um memorial, porque trata do que aconteceu quando Cristo se ofereceu por nós, para dar a sua vida por nós. Ela trata do presente, porque nós tratamos a ceia como um momento de comunhão com a igreja, e trata do futuro, porque ela trata da esperança que a igreja tem de um dia sentar à mesa com o próprio Jesus, como ele prometeu. Amém, meus irmãos? Ele disse que nós tomaríamos, os discípulos, e alcança nós também, tomaríamos deste pão e o vinho com ele na mesa do Pai. Então, a ceia abrange essas 3 etapas da história, da experiência da igreja e do crente aqui neste mundo. E este registro que eu acabei de ler se investe de uma relevância, de uma importância muito grande para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, se não estou equivocado, é o primeiro registro, o primeiro tratado que foi escrito, não é isso, na Epístola de Paulo aos Coríntios. Me parece que pela ordem cronológica, a Epístola de Paulo aos Coríntios vem primeiro que os Evangelhos, apesar dos Evangelhos tratarem da biografia do ministério de Cristo, que é um período que antecede a fundação da igreja na cidade de Coríntios, mas a Epístola de Paulo aos Coríntios ela foi escrita primeiro do que os registros do Evangelho. Então, esse registro se investe, assim, de uma importância muito grande na celebração da ceia, porque foi o primeiro registro escrito onde trata especificamente da ceia, quando Paulo busca escrever a igreja de Corinto e colocar em ordem algumas coisas que estavam fora do lugar. Em segundo lugar, este registro se reveste de uma importância muito grande, porque os 3 evangelhos, aonde registram o ato da ceia, a celebração, a implantação, a celebração e instituição da ceia, tratam de forma semelhante da ceia, enquanto a Epístola aos Coríntios trata de determinados detalhes que não são encontrados na carta, nos evangelhos, como estão registrados. Em terceiro lugar, eu considero de que esse registro ele é importante, porque Paulo mesmo diz no versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo de que o que ele escreveu aqui não aprendeu com os apóstolos, não ouviu nenhum apóstolo mencionar, mas ele diz, eu recebi, como uma revelação do próprio Jesus. E ele escreveu a carta aos Coríntios e deixou registrado para que nós hoje pudéssemos ler e ter informações tão importantes a respeito da celebração da ceia. Portanto, ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E nos diz o versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele diz, fazei isto em memória de mim. Portanto, a ceia, meus amados irmãos, é uma celebração para trazer à memória, cada dia, cada mês, cada celebração, do que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. A ceia é uma celebração de recordação. Amém, meus irmãos? Para trazer a nossa lembrança, a nossa memória, para que nós nunca esqueçamos
de que um dia Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele se ofereceu voluntariamente em nosso lugar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui celebrando esta ceia. Aquela primeira, quando ele instituiu a ceia, foi um momento de traição, foi um momento de angústia, porque a Bíblia diz que ele mesmo sentiu tristeza, mas aquela ceia foi permeada de angústia, de dúvida, de incerteza, para que nós hoje pudéssemos estar aqui com segurança e com alegria, celebrando a ceia e dizendo: Jesus venceu por nós, ele deu a vida por nós, e é por isso que nós estamos aqui. Portanto, a ceia quero tratar como um tema que traz à memória a morte de Cristo, um ato de recordação. O ser humano, ele é muito ingrato e facilmente se esquece daquilo que recebeu da parte de Deus. Mas a ceia, ela foi instituída para trazer a memória perene, de que Jesus Cristo se ofereceu por nós, deu a sua vida por nós. Devemos trazer à memória o contraste, como eu disse, daquela ceia onde ele celebrou angustiado e triste, dando a vida, se oferecendo voluntariamente por nós. Mas, em segundo lugar, devemos trazer à memória de que a ceia foi um ato vicário, uma morte vicária ou substitutiva, em que Jesus Cristo ele não merecia morrer, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele diz que aquele que não conheceu pecado fez de Cristo pecado por nós. Ele não merecia passar o que ele passou, ele não merecia sofrer o que ele sofreu, mas ele nos substituiu ali perante a cruz, diante da cruz. A cruz que ele levou não era dele, era nossa. A coroa de espinho que colocaram sobre a cabeça dele não era dele, era nossa. Os momentos que esbofetearam a Jesus não eram para ter batido nele, deveriam bater em nós. As vezes que ele caiu, não era para ter caído, éramos nós que deveríamos cair com o peso da cruz. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele foi em nosso lugar, ele se ofereceu em nosso lugar, para que nós pudéssemos, irmãos, estar hoje salvos, redimidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso não nos devemos esquecer nunca, quando as dificuldades vierem na sua vida, lembre-se de que alguém deu a vida por você. Quando o pecado golpear a sua porta, lembre-se que a sua redenção não custou sacrifício próprio, não foi com prata, não foi com ouro que ele foi comprado, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, que se ofereceu por nós, para que nós hoje pudéssemos gozar da liberdade. Portanto, Paulo diz que o Senhor disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto trazendo a memória de que eu me ofereci uma vez por toda em vosso lugar. Daí porque, meus amados irmãos, nós temos motivo de sobra, não é isso? De trazer Cristo à centralidade desta solenidade. Aqui não se pode falar, eu estou me referindo à ceia, de outro assunto, a não ser a morte de Jesus, a sua ressurreição, e porque ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Quem diz amém, meus irmãos? Então nós estamos aqui salvos e redimidos, porque ele se ofereceu uma vez por toda em nosso lugar. De forma que a ceia deve trazer à memória o sofrimento de Jesus, o que ele suportou em nosso lugar. Mas também é um ato que deve ser repetido, porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E no versículo 26 ele diz: porque
todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Isso quer dizer de que a ceia deve ser um ato repetido. Essa lembrança deve ser repetida, para que não esqueçamos do que Cristo realizou em nosso lugar, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela nossa liberdade. Nós éramos escravos do pecado. Nós não merecíamos que ele levasse a cruz em nosso lugar. Nós não merecíamos que ele se oferecesse em nosso lugar, mas ele se ofereceu voluntariamente. Amém, meus irmãos? Se ofereceu voluntariamente para que nós hoje pudéssemos estar neste lugar como salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus ajude a sua igreja, que continuemos celebrando, por isso é um dever de cada crente, vir à ceia, para participar do pão, para participar do vinho e fortalecer a sua comunhão com o corpo de Cristo e fortalecer a sua comunhão com o Senhor Jesus. Os crentes mais antigos, eles levavam a celebração da ceia como um ato tão sério, irmãos. Eu sou uma pessoa criada dentro da igreja. E eu me lembro que, quando nós íamos à celebração da ceia, encontrávamos os irmãos, a maioria, vestidos de branco. Não é? Eles vinham vestidos de branco, porque era um simbolismo de pureza. Para eles significava um ato de pureza, de santidade. E eles vinham à igreja. E, irmão, seja dureza ou não, quando um membro da igreja, ele faltava à ceia, à celebração da ceia, deixava de tomar a ceia 2 vezes, 3 vezes, na próxima vez, ele seria chamado, advertido. E quando chegava e não justificava, a justificativa não convencia os líderes, não é, ali da congregação, eles eram chamados para pedir perdão, porque faltar a ceia era um ato grave naquele tempo, não é? Daí porque nós devemos entender de que a Santa Ceia é um ato que nenhum membro da igreja em comunhão deve faltar, mas está aqui para ser fortalecido pelo Senhor, ser alimentado pelo Senhor e poder continuar na sua marcha com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Eu não quero me estender mais, não é isso, falando, porque nós já ouvimos muito nesta tarde, mas quero dizer que a ceia é um ato que nos recorda a morte de Cristo e que nós não devemos esquecer nunca. E ser agradecidos todas as vezes que pegar este pedaço de pão e o cálice com o vinho, agradecer e dizer: Senhor, te dou graças porque tu me resgataste, tu me tiraste do pecado e me trouxeste à tua presença. Deus abençoe, em nome de Jesus.